Foi. Então, a nossa revisão de hoje será uma revisão sobre tempo geológico e estrutura interna da Terra e a gente vai trabalhar alguns exercícios. Combinado? Então, valendo, hein, galera? Qualquer dúvida, me dá o grito aí ou então manda por escrito, tá? Estou com o chat aberto aqui. Bom, a gente começa nessa tal revisão, para organizar aqui as folhinhas, falando sobre... Posiciona legal aqui, beleza. Falando sobre tempo geológico. Na aula de tempo geológico, eu cometi um erro durante a aula, uma viagem maluca minha, e que depois eu consegui consertar dentro da própria aula. Eu comecei a encher a idade da Terra de bilhões de anos. 300 bilhões, 60 bilhões. Foi uma viagem minha durante a aula, mas ainda bem que eu consegui perceber e corrigir durante a aula mesmo, tá? Então, a idade da Terra, todos nós sabemos a partir de agora, que ela é de 4,6 bilhões de anos, tá? São 4 bilhões e meio, é a idade da Terra. Essa idade da Terra, ela é e foi medida por meio da datação das rochas. Porém, meu povo, vale lembrar que a datação das rochas não necessariamente é a datação da rocha em si, tá? Eu pegar uma rocha qualquer e datar essa rocha. A datação que existe é a dos componentes, a dos minerais que compõem as rochas, uma vez que a rocha é caracterizada por agregado de minerais, que são sempre elementos inorgânicos, tá? Então tem ferro, tem alumínio, tem magnésio, tem zinco, por aí vai. Isso é o que compõe uma rocha. Então, quando a gente fala de datação das rochas, a gente não está falando da datação da rocha em si, a gente pega um pedaço de granito e vê qual foi a data que aquele granito foi formado. Mas é uma análise química daquela rocha, um entendimento de qual foi o momento da idade da Terra em que o mineral que compõe aquela rocha foi formado, tá? E isso é que a gente chama de datação das rochas, que na verdade é a datação dos minerais que compõem essas rochas. Então, os minerais. Beleza. Por meio dessa datação, que ela pode ser relativa, quando a gente só tem uma noção de tempo, de intervalo de tempo, igual eu coloquei na aula lá, por exemplo, a gente vai estudar as camadas de depósitos sedimentares, identificando qual é mais antigo e qual é mais novo, só essa lógica, sem preocupar com a data em si. Ou ela vai ser uma datação absoluta, quando a gente faz a datação precisa daquele mineral, do intervalo de tempo ou da data precisa em que aquele mineral foi formado na sua história. Que normalmente é feito por radiação, pela medição da radioatividade, da meia-vida. Não sei se vocês já estudaram isso em química, mas é a medição ali da meia-vida dos minerais, tá? Da emissão de radiação que aquele mineral promove. Bom, por meio dessas medições do tempo geológico e da idade dos minerais, tanto absoluta como relativa, foi criada a famosa coluna geológica, que é uma espécie de tabela periódica da história da Terra. Igual a tabela periódica tem todos os elementos químicos com suas características principais, a coluna geológica ela mostra para a gente tudo o que aconteceu ao longo da história da Terra. A coluna geológica ela é dividida de acordo com dois critérios. A gente tem a divisão do ponto de vista da biologia e do ponto de vista da geologia. Na biologia, a divisão é a formação da vida na Terra, a evolução da vida, né? A formação dos primeiros seres vivos, unicelulares, ou antes de ser célula, depois multicelulares, a evolução, répteis, anfíbios, aves, mamíferos e assim por diante. Formação das plantas, angiosperma, gimnosperma e etc. Isso é a divisão do ponto de vista biológico. Tanto é que existem muito mais eventos biológicos ao longo da história da Terra do que eventos geológicos. A coluna geológica, do ponto de vista da biologia, ela é muito mais cheia do que do ponto de vista da geologia, tá? A geologia são os grandes eventos geológicos da Terra, que é o que interessam para a gente. Por isso que, do ponto de vista geológico, que é o que a gente vai fazer aqui agora, a gente divide a história da Terra do mais antigo, ou seja, 4,6 bilhões de anos, o mais antigo, até o mais novo, mais conhecido como o atual, pensando na idade da Terra de 4,6 bilhões de anos. Esses intervalos de tempo eles são divididos em éons, que pode ter acento ou não, tá?
são os éons, com acento ou sem acento, e são as eras geológicas, que são os menores intervalos a partir dos éons, beleza? E aí essas eras geológicas, elas se subdividem nos chamados períodos, que são os intervalos de tempos menores. Combinado? Bom, o maior éon, maior não, um dos éons que existem é o chamado Arqueano. O Arqueano é o éon da origem do planeta Terra, beleza? É o primeiro éon que existe, o Arqueano. Lá no Arqueano, a gente teve a formação da crosta terrestre. Crosta não é uma era, tá, gente? A formação da crosta terrestre. Por isso, lá no Arqueano, nós temos a formação das rochas com seus minerais mais antigos do planeta Terra, que são os chamados escudos cristalinos. Essa matéria, galera, de entender o que é um escudo cristalino e etc., é a matéria da última semana desse mês, tá? O mês de julho é o mês da geologia. Então, lá na última semana, a gente termina a geologia, tá? Então, são os chamados escudos cristalinos, beleza? São as unidades geológicas mais antigas que existem. No Brasil, por exemplo, a gente tem unidade de escudo cristalino, tá? Bem antigo mesmo. Estamos falando de unidades aí de 4 bilhões de anos, 3 bilhões e meio de anos, tá? Beleza, então formou a crosta, primeiro período, primeiro evento geológico, porque depois da formação da crosta, a gente tem os outros eventos geológicos, tá? Mas depende da formação da crosta para entender esses eventos geológicos. Ainda bastante antigo, nós temos o Proterozoico. Pessoal, Proterozoico, prestem muita atenção nesse nome, tá? Vou até marcar aqui com uma corzinha diferente, porque o Brasil, o território brasileiro, geologicamente falando, ele está intimamente ligado à ocorrência do Proterozoico. Tá? Grandes eventos geológicos no Brasil aconteceram no Proterozoico. Por exemplo, quando nós tivemos as primeiras grandes movimentações tectônicas no mundo, aconteceu no Proterozoico, quando já tinha a crosta terrestre formada, já existiam as primeiras placas tectônicas. E aí o Proterozoico nós temos os primeiros grandes eventos tectônicos. Então a gente vai falar aqui, ó, dos primeiros tectonismos. E aí esse tectonismo transformou os escudos cristalinos em maciços antigos. Também, última aula, a última semana desse mês, trabalharemos maciços antigos, porque os vestibulares cobram bastante, principalmente quando fala do Brasil, porque os maciços antigos estão associados ao tectonismo, portanto, eles são classificados como montanhas. Por isso, galera, que a gente fala que no Brasil tem montanha, tá? Porque o Brasil ele tem maciços antigos, frutos de tectonismo de 2 bilhões, 2,5 bilhões de anos atrás, tá? Vou dar exemplo rápido disso. A gente tem Serra da Mantiqueira, aqui em Minas Gerais, região de Barbacena, por exemplo. Indo para o Rio, indo para São Paulo, tem a Serra da Mantiqueira, que é fruto de um evento tectônico. A Serra do Mar, Rio, São Paulo, Paraná, evento tectônico. Planalto da Borborema, no Nordeste, evento tectônico. Algumas serras no Tocantins e Goiás, evento tectônico. Piauí também. Então, a gente tem vários eventos tectônicos no Brasil, tá? Só que isso a gente está falando de 2,5 bilhões de anos atrás ou até um pouquinho mais. Então, a gente tem montanhas antigas, tá? Então, os dois primeiros éons são esses. Com esses eventos que são as unidades geológicas mais antigas que tem, os escudos e os maciços. Aí a gente entra no Fanerozoico. O Fanerozoico, ele representa aproximadamente, mais ou menos, tá? 1/3 da idade da Terra, beleza? O Proterozoico e o Arqueano, mais ou menos 2/3 da idade da Terra, e 1/3 da idade da Terra é o Fanerozoico. Esse Fanerozoico, ele vai ser dividido em algumas eras, que são famosas, tá? A primeira delas é a Paleozoica. Paleo quer dizer antigo, zoica ou zoico quer dizer vida. Então é a vida antiga. Lá na Paleozoica, nós temos, por exemplo, a formação da Pangeia, já que nós já tivemos outras Pangeias na história da Terra, tá? Essa Pangeia que a gente estuda aqui é a quinta Pangeia, então a gente está caminhando para a sexta, os continentes vão se juntar de novo, a gente não vai estar aqui para ver.
a formação da Pangeia e os primeiros registros de combustíveis fósseis, principalmente o carvão mineral, tá? E algumas reservas de petróleo. Estamos falando, portanto, aqui do intervalo de 500 a 300 milhões de anos, tá? Depois a gente tem a Mesozoica, meso, meio, zoica, vida, então é a vida do meio, que nós temos a fragmentação da Pangeia. A Pangeia quebra aqui, mais ou menos 180 milhões de anos. Aí quebra a Pangeia e começa a se configurar mais ou menos do jeito que a gente conhece hoje, tá? Os continentes. Pangeia, escrevi errado. Então vai ter a quebra da Pangeia. Pode ser Pangeia ou Pangeia só, tá? Na era Mesozoica. Então repara que existe uma sequência lógica. Forma a crosta. Dessa crosta a gente tem as placas tectônicas que formam os maciços antigos. A vida evolui para a formação de combustíveis fósseis há 300 milhões de anos, e a Pangeia, devido ao tectonismo, ela se forma. A Pangeia, ela quebra na era Mesozoica, 180 milhões de anos. Então, repara que existe uma sequência lógica nesses eventos, tá? Até a gente chegar na Cenozoica. Ceno é atual, tá? Ceno é hoje, significa vida atual, beleza? Vida jovem. Cenozoica, por exemplo, é a era em que o homem entrou em ceno. Entendeu, gente? Ceno, cena. O homem entrou em cena. Então a gente existe na era Cenozoica. Só que essa era Cenozoica, ela é dividida em 3 intervalos. O primeiro é o chamado terciário ou período terciário. Nós temos a formação dos dobramentos modernos, que a gente falou da aula de sexta-feira deles, que são classificados como montanhas, por serem eventos tectônicos. Então a gente tem montanha antiga e montanha jovem, tá? Por isso dobramentos antigos ou maciços antigos e dobramentos modernos ou montanhas modernas. Tudo é montanha, a diferença está na idade e no tempo de formação. Depois a gente entra no quaternário. Quaternário é quando o homem se forma, é quando a gente aparece, tá? A gente aparece no quaternário. E nesse quaternário a gente tem a formação de algumas bacias sedimentares jovens, muito jovens. Por exemplo, a Amazônia e o Pantanal, beleza? Que são as bacias sedimentares, no caso do Brasil, mais jovens de todas, elas estão em formação ainda. Por isso a gente não encontra muito combustível fóssil nela, porque os combustíveis fósseis demandam de tempo geológico, então a gente está falando aqui de 300 milhões de anos para se formarem. E aqui a gente está falando na Amazônia e no Pantanal de bacias muito jovens. E desde 2011 surgiu um novo período aqui, que é o chamado Antropoceno. Fiquem atentos a esse Antropoceno. Antropo-homem, seno atual. Então, Antropoceno, o homem atual. Ou seja, é o período no qual o homem marca os processos naturais. Começa em 1750, Revolução Industrial, e vem até hoje, e aí deve durar mais algum tempo, que é o período no qual o homem, a humanidade, marca a Terra, interferindo nos ciclos naturais, beleza? Mudanças climáticas, extinção de espécies, aumento de desmatamento, modificação dos solos, aumento de deposição em oceano, modificação da vida na Terra em função da interferência humana. Então, isso daqui é o tempo geológico, com uma lógica, tá? Que é formação da crosta, placas tectônicas, forma e quebra Pangeia, até chegar no tempo atual, com os dobramentos jovens e com o homem existindo na Terra, tudo isso dentro do Fanerozoico. Repara um detalhe, o Fanerozoico ele é muito mais subdividido do que o Proterozoico, do que o Arqueano, tá? Muito mais subdividido. Por quê? No Arqueano, especialmente no Arqueano, a gente não tem muito registro do que aconteceu, principalmente registro geológico, tá? Nem biológico, porque não existia vida nessa época. Então, as subdivisões elas ficam mais difíceis, porque os registros são muito poucos. Quando a gente entra do Proterozoico, especialmente no Fanerozoico, existem muito mais registros biológicos com os fósseis e geológicos com as rochas.
sendo modificadas. Então, por isso, a gente consegue subdividir muito mais o Fanerozoico do que as outras eras e eos. Ficou alguma dúvida, gente, nessa revisão aqui que eu fiz em 15 minutos? Maria Clara, era mais ou menos isso que você queria? Era, Bruno, obrigada. De nada. Ficou alguma dúvida, pessoal? Porque eu vou desembolar mais um pedacinho da revisão para a gente ver 2 videozinhos de segundos e corrigir os exercícios. Aula bastante cheia, produtiva. Foi? Legal. Bom, se ao longo do tempo geológico, por exemplo, nós temos desde a formação da crosta até o surgimento do homem, significa que a partir do momento em que no Arqueano a gente tem a formação da crosta, automaticamente nós temos a formação da famosa estrutura interna da Terra. Porque a estrutura interna da Terra ela só vai existir no momento em que a gente tem a formação da crosta e a diferenciação das estruturas internas. Porque até o momento em que a crosta é formada, a Terra toda era magma, ela era uma bola de fogo, tudo derretido, quente. No momento em que a gente tem a formação da crosta terrestre, existe uma diferenciação em estruturas internas. Do ponto de vista químico, agora é rapidão para a gente lembrar, quando tratamos da densidade dos elementos, a gente já falou disso, e aí os elementos químicos mais densos, eles mergulham para o interior da Terra, eles são puxados lá para o interior, e aí do ponto de vista da densidade, fazendo um desenho bem rapidão aqui, ó, sem muita preocupação com o desenho ficar bonitinho. Quando a gente pensa na densidade, por exemplo, né, do ponto de vista químico, travou, gente, a transmissão. Eita, internet. Bom, aí ainda está travado aí, mas daqui a pouco destrava. Vamos torcer para destravar aí. Foi. Então, do ponto de vista químico, por exemplo, a gente fala da densidade. Então, pensando na densidade, a estrutura da Terra é dividida em crosta, que são os elementos químicos menos densos, mais conhecidos como cial, silício e alumínio, a crosta terrestre. Beleza? Nós temos o manto, que é caracterizado por cima, silício e magnésio, apesar daqui estar Ma, que não existe esse símbolo, mas é Mg, na verdade, e o núcleo, onde estão os elementos químicos mais densos, núcleo, composto por níquel e ferro predominantemente. Então a gente tem crosta, manto e núcleo do ponto de vista químico, variando a densidade do menos denso na superfície para o mais denso no núcleo, beleza? Só que existe a divisão do ponto de vista físico. E aí a divisão do ponto de vista físico é a divisão baseada no estado físico dos elementos, sólido ou líquido, que a gente aprofundou nisso. E aí, do ponto de vista físico, nós teremos uma parte do manto mais a crosta que possuem estado sólido. Esse pedaço mais espesso recebe o nome de litosfera, que são as placas tectônicas. Os pedaços da litosfera representam a famosa placa tectônica. O manto vai ser dividido em 2 camadas. Ô, gente, desculpa estar travando aí, tá? A internet aqui deve estar ruim. Minha esposa também está dando aula agora. Então a transmissão fica um pouquinho mais lenta porque a gente está dividindo a internet aqui. E aí a gente vai ter, abaixo da litosfera, nós teremos aqui a astenosfera, que é um pedaço do núcleo, volta, do manto, que é líquida, a litosfera que é sólida. Além da litosfera, nós teremos no manto a mesosfera, que em função da alta pressão, ela tem o estado líquido. Volta a frase, Bruno, fala direito. A mesosfera, em função da pressão, ela tem o estado sólido, por causa da alta pressão sobre silício e magnésio, ela vai ficar em estado sólido. E o núcleo,
colocando o acento aqui no núcleo, que ele vai ser dividido em duas estruturas. Nós teremos o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, estado líquido, níquel e ferro em estado líquido, e o núcleo interno, estado sólido, em função da altíssima pressão exercida sobre níquel e ferro. E aí a gente tem essa divisão malandra aqui para a gente, de acordo com o químico, que é a densidade, e o físico, que é o estado físico. Sendo que, lembrem-se, aula de sexta-feira, o que interessa para a gente é a interação que existe entre astenosfera e litosfera, porque a interação que existe entre os dois, baseado nas correntes de convecção, essa interação é que vai produzir os movimentos das placas litosféricas ou o movimento da superfície terrestre, produzindo convergente, divergente, transcorrente das placas tectônicas e todos os seus fenômenos. Dúvida, meu povo? Isso aqui é uma revisãozaça, hein? 25 minutos de revisão, vendo quase uma semana. Dúvida? Ficou de boa? Pensando então nessa interação, eu vou parar de transmitir esse videozinho, tá? Esse é o papel igual estava aqui, por isso que eu estou perguntando se vocês têm alguma dúvida. Eu vou parar essa transmissão aqui. Beleza, parei. E aí eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ver dois videozinhos para vocês entenderem o movimento convergente e as convecções, tá? Então eu vou compartilhar aqui agora minha tela com vocês, abrindo a internet. Vocês estão enxergando aí a tela, gente? O YouTube aqui que eu abri? Não, Bruno. Beleza. Eu vou aumentar a tela aqui. Dá uma sacada aí, meu povo. Espera aí que não funcionou legal, não. Entende aí sobre as correntes de convecção, quer ver? Vocês estão enxergando aí o movimento do magma no interior da Terra. O magma mais quente, com menor densidade, ele sobe, chega perto da superfície, ele é forçado a movimentar para os lados, e nesse exemplo a gente tem um movimento divergente de um lado, e aqui é um movimento convergente com a chamada subducção. Isso é o que a gente chama de corrente de convecção do magma. Ela se movimenta a uma velocidade perto de 100 km por hora, que para a Terra é muito pouco, formando então as correntes de convecção e os movimentos tectônicos. E aí a gente tem o extravasamento magmático, que é o vulcanismo, que é esse fenômeno que está aqui, em função dessas fraturas que existem entre as placas tectônicas. E a pressão interna da Terra, o magma consegue extravasar e chegar até a superfície, produzindo esses fenômenos bonitos que a gente acabou de ver. Muito bem. E aí, em função dessas correntes de convecção, nós temos os movimentos das placas tectônicas. Aqui, esse exemplo é nos Estados Unidos. Quando a gente tem movimento de subducção, a gente enxerga aqui a subducção. Claro que nesse movimento aqui a subducção está aceleradíssima, ela não acontece desse jeito, ela é de 2 a 3 centímetros por ano. A placa mais densa mergulha, a menos densa fica por cima, produzindo, em função desse choque, os dobramentos, que quando eles estão ativos, eles são chamados de dobramentos modernos, quando eles não estão ativos mais, são chamados de maciços antigos, igual tem no Brasil. E aí aqui a gente tem, claro, muito acelerado, a evolução desses movimentos, com essas dobras formadas, que são essas dobras em função dos movimentos tectônicos, por isso chamado de dobramento. Algumas paisagens a gente enxerga essas rochas parecendo que elas são lanças que saem do chão. Isso daqui é fruto do movimento tectônico. Aqui na Serra do Curral, por exemplo, melhor, na Serra do Cipó, a gente tem alguns eventos desses. Beleza? E aí eu paro de compartilhar minha tela. Tranquilo? Ô, Matheus, valeu, velho. Agora que eu vi seu comentário aqui, que eu fiquei galã com esse cabelo. Não só o cabelo, tá? Deixou o cavanhaque também, falou, velho? Ó.
E eu que tenho uma maquininha que eu não estou saindo de casa nem para cortar o cabelo. Eu liguei a maquininha aqui, o povo já pensa assim, vem confusão do Bruno aí. Aí eu apareço de cada estilo mais maluco, tá? Valeu, Matheus. Obrigado. Estiloso aqui, ó. Depois eu tiro tudo, o cabelo cresce de novo. Bom, entenderam os movimentos, galera? Entenderam o processo? O videozinho eu acho que ajuda a visualizar mais ou menos isso tudo que eu expliquei, né, nas aulas da semana passada, que são os movimentos tectônicos, as correntes de convecção e etc. Ficou alguma dúvida, gente, nessa revisãozaça aqui de 30 minutos? Ficou tranquilo? Maria Clara, te convoco aqui de novo. Ficou sossegado? Era mais ou menos isso que você queria? Ficou, Bruno. Muito obrigada. De nada. Tranquilão, pessoal? Beleza. Muita gente já saiu da aula, né? Tinha mais de 30, agora só tem 22. E aí agora a gente vai corrigir os exercícios, tá? Os exercícios estão na lista de tempo geológico, estrutura interna da Terra e movimento convergente. Falou? Eu vou de novo compartilhar minha tela com vocês para a gente poder enxergar a lista de exercício para quem não tiver com ela aberta. Então, compartilhando a tela aqui, deixa eu achar a revisão. É isto. Então, legal. Bom, só para localizar todo mundo aí, ó. Exercício, tempo geológico, estrutura interna da Terra e movimento convergente de placas tectônicas. A primeira questão que me pediram foi a questão 8. Gente, semana passada aconteceu um episódio engraçado. Eu não vou citar o nome, tá? Para não expor o coleguinha de vocês. Teve gente semana passada que eu corrigi os exercícios, né? Para terminar a cartografia. Semana passada, não é? Semana passada, terça-feira. Aí depois que a aula passou, uma pessoa me mandou mensagem assim, Bruno, eu estava doido para você corrigir uma questão, só que eu esqueci de abrir meu microfone. Eu fiquei falando sozinha com meu microfone fechado e achando que você não estava me ouvindo. Aí depois me mandou a mensagem pedindo para eu mandar a questão corrigida, tá? Então, se alguém quiser que eu corrija, além dessas questões, 8, 9, 10, 12, 14 e 16, dá o grito aí, falou? Bom, a questão 8 é a primeira delas. Oi. Eu tenho dúvida. Eu esqueci de colocar lá no fórum, mas eu fiquei com dúvida na 5. Você pode fazer ela depois pra mim? Pode ser no final, se você quiser. A 5? Isso. 5, tá. Deixa eu anotar ela aqui, ó. Não, a gente vai para ela aqui agora. A gente começa com ela fazendo na ordem. Obrigada. De nada. Então vamos lá, questão 5. A questão 5 é uma questão da UFMG lá de 2004, quando tinha um vestibular, né? E ela fala que mostra aqui x, y e z, tá? Repara que ela mostra aqui para a gente como um ciclo, falou? Então vamos começar por x aqui. Ele mostra aqui os continentes se separando, tá? 1, 2, 3, 4 até o 9. Mostra todo mundo se separando pelas setinhas. Indo para o y acontece a colisão, a formação de um supercontinente, a gente dá o nome para esse supercontinente último que se formou de Pangeia, que Pan é junto, Geia é terra. Então a gente tem a Pangeia, que depois se separa de novo para colidir e formar outra vez. Por isso que eu falei que isso daqui é um ciclo, que enquanto tiver corrente de convecção no interior da Terra, esse ciclo é ininterrupto, ele é imparável, tá? Só vai parar se um dia a Terra resfriar toda por dentro, solidificar e acabar com as convecções. Mas esse processo ele continua interminável. Nós estamos, por exemplo, na quinta Pangeia, né? Nós estamos aqui, ó, formou a Pangeia, quinta Pangeia, ela quebrou, a gente está aqui no X hoje, caminhando para todo mundo juntar de novo para formar outra Pangeia que seria a sexta, tá? Então ele fala aqui nesse desenho que o ciclo é constante e ininterrupto. Aí ele pede a questão alternativa incorreta. A letra A fala: é mostrada a interação dinâmica das placas tectônicas formadas por fragmentos da litosfera que se manifesta por meio de processo de colisão e separação. Beleza, isso é o que a gente chama de movimento ou dinâmica de placa tectônica. Colisão e separação, por exemplo, movimento convergente e movimento divergente. Colisão convergente, separação divergente. A letra B. Estão retratadas condições dinâmicas associadas à deriva dos continentes e à expansão do assoalho oceânico. Condições dinâmicas, ou seja, condições em movimento constante, associada à deriva dos continentes, que é a separação, e a expansão do assoalho oceânico, que é quando os continentes se separam. Subir aqui rapidinho.
quando os continentes se separam, a gente tem a expansão dos oceanos. Esses oceanos entre os continentes aqui em X, ele não existia em Z. Repara que em Z a gente tinha um oceano único em volta de todo mundo aqui. O último grande oceano chamava Pantalassa, então tinha Pangeia, terra, e a Pantalassa, oceano, ou Pantalassa, na verdade. E aí, na hora que fragmenta, a gente tem a expansão desses oceanos entre os continentes. Por isso ele fala de expansão do assoalho, do fundo do oceano. A letra C é proposto que a atual distribuição das terras, oceanos e mares do planeta tem sua origem associada à fragmentação de um supercontinente, o supercontinente em Z, e a fragmentação formando oceanos e mares do jeito que a gente conhece hoje. E a letra D é sugerido que hoje estão encerradas as diversas etapas evolutivas a que continentes e bacias oceânicas foram submetidas. Não estão encerradas, não estão terminadas. Isso daqui mostra um ciclo contínuo que só vai parar o dia que o interior da Terra solidificar. Beleza? Quem pediu aí, eu não identifiquei quem foi, desculpa. Entendeu a explicação? Questão 5. Entendi, Bruno. Obrigada. De nada. Então agora nós vamos para 8. Se alguém quiser outra aí, dá o grito, tá? Nós vamos para 8. A 8 fala: a fúria da Terra, um terremoto de 7,6 na escala Richter sacudiu a ilha de Taiwan. Lembrando, pessoal, que escala Richter é a medição de um terremoto, que é a medição do quanto vibra uma placa tectônica. Existe uma outra escala de terremoto também, que é de um italiano, Richter é um alemão, que é de um italiano chamado escala Mercalli. Escreve do jeito que eu falo, tá? Mercalli. Essa escala Mercalli, ela não mede a vibração da placa, ela mede a destruição que um terremoto produz em perdas de vidas humanas, tá? A escala Richter, ela vai de 0 a 9, na verdade ela é uma escala aberta, pode ter 9, 10, 11, 12, 13, nunca teve terremoto tão forte assim, o mais forte foi de 9,4 graus na história, escala Richter, vibração. E a escala Mercalli, ela é uma escala fechada, ela vai de 0 a 10. 0 é um terremoto que não mata ninguém, 10 é um terremoto que mata acima de 200 mil pessoas. Tá? Então, matou 200 mil, ou 1 milhão, ou 10 milhões, na escala Mercalli esse vai ser 10, independente da escala Richter. São medições completamente diferentes. Então, está falando aqui de um terremoto forte que na escala Richter é acima de 7 graus. Tá? Aí fala assim o item 1. O item 1 fala: movimento das placas tectônicas que deslizam sobre o magma que se encontra no interior da Terra e que se chocam em determinados pontos da crosta terrestre, dando origem aos dobramentos modernos. Então, isso é verdade, né? Movimentos de placas tectônicas que deslizam, dando origem a dobramentos modernos, se forem movimentos convergentes. Por isso ele fala aqui que se chocam em determinados pontos. Então, a 1 é verdadeira. A 2, subducção. Lembra, subducção é a placa mais densa que mergulha. Sempre a placa mais densa é uma placa oceânica. Então, subducção, placa oceânica formada por cima, silício e magnésio, que é o mesmo material do manto, que por serem pesadas e densas, mergulham sob placas continentais, cial, silício e alumínio, composição da crosta, formando fossas marinhas ou regiões abissais. Fossa marinha, pessoal, é a mesma coisa que fossa oceânica. Eu falei isso na aula de sexta-feira também. Tá? Quando uma placa mergulha, subducção, o encontro dela com a placa continental, que é a que fica por cima, forma um grande vale no fundo do oceano, chamado fossa marinha, fossa oceânica ou regiões abissais. Abissal é sem vida, tá? E o item 3, atrito, que pode impedir que as placas se movam, acumulam pressão, provocando um violento movimento na crosta terrestre que se reajusta em uma nova situação de equilíbrio temporário. Falei na aula de sexta-feira também que, em função do atrito entre as placas, elas se movimentam muito pouco. E aí, enquanto tem o atrito, vai acumulando energia naquele ambiente, em função das convecções que rodam no interior da Terra. O atrito freia essa placa, ela acumula a energia das convecções, que quando essa energia é liberada, a gente chama de terremoto, que libera essa energia na crosta. E aí a placa tectônica, depois da liberação da energia, ela se reequilibra. Normalmente ela para de movimentar de novo depois que libera essa energia, de 2 a 3 centímetros por ano é o movimento, podendo ser um pouquinho mais. E aí ela para temporariamente, acumula energia de novo, vence o atrito, movimenta, aí a gente tem terremoto e dobramento moderno. Então a 1, a 2 e a 3, elas são verdadeiras, por isso a resposta é a letra E de escola. Dúvida, gente?
Galera, essa matéria de placa tectônica cai nos vestibulares, mas cai muito, tá? Muito mesmo. A gente tem que ter uma noção boa dessa matéria. Bom, a 9, FAMERP. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nessa faculdade. FAMERP. Os terremotos e os tsunamis são eventos que passaram a ser mais bem compreendidos com o estudo da estrutura interna da Terra, especialmente a partir da. Então, terremoto e tsunami tem a ver com o movimento das placas tectônicas. Aí vem a letra A, verificação da alta densidade dos materiais que compõem a crosta. Galera, a crosta, ela não é formada por materiais de alta densidade. A crosta são os materiais com menor densidade. Então, a letra A está falsa. A letra B, descoberta do campo magnético gerado pelo núcleo terrestre. Isso é verdade, tá? Como o núcleo interno da Terra é sólido, ele tem uma rotação própria lá dentro da Terra, que gera atrito com o núcleo externo. Esse atrito do núcleo interno com o núcleo externo, um sólido, outro líquido, produz energia eletrostática, que vira o campo magnético da Terra. Então é verdade, o núcleo ele produz o campo magnético da Terra, cuja interferência do campo magnético provoca instabilidade na consolidação do embasamento rochoso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O campo magnético não tem nada a ver com a solidificação, consolidação das rochas, tá? Inclusive, esse campo magnético da Terra ele é usado para medir a data de algumas rochas, mas ele não interfere na solidificação ou consolidação das rochas. A letra D, constatação de que a crosta é descontínua e fragmentada, que são as placas, cujos fragmentos respondem à convecção do magma. Verdade, né, galera? Os fragmentos da Terra, da litosfera, as placas, eles respondem à convecção ou ao movimento do magma. Se o magma movimenta, eles movimentam. Então, eles vão responder a esse movimento. Por isso, existem os movimentos da Terra, da litosfera, produzindo terremotos e tsunamis. E a letra E, então a resposta é a letra D de dado. Coleta de amostras ao longo de diferentes camadas, cujos materiais permitiram identificar graus de porosidade e resistência distintos. Isso, a letra E é verdade, a gente coleta diferentes camadas e diferentes materiais rochosos e fósseis, mas isso não tem nada a ver com terremoto e tsunamis, não causa esse processo. Então a resposta é a letra D de dado, falando que as placas respondem à convecção, que se roda, a placa roda junto. Então a resposta é a letra D de docinho. Dúvida na 9, meu povo? A 10. Sobre a estrutura geológica da Terra e sua dinâmica, tem-se o seguinte. Letra A. O conjunto das crostas continental e oceânica, chamado de litosfera, constitui a esfera rígida do planeta. Verdade, a litosfera é a parte sólida de crosta continental e oceânica. Lembra, a crosta continental ela é cial, ela é menos densa. E a crosta oceânica é a parte do manto que está sólido. Então, o manto sólido, que é a crosta oceânica, e a crosta propriamente dita, que é a continental, formam, no seu conjunto, a litosfera, que é a esfera rígida mais superficial do planeta Terra. Letra B. Os vulcões são fenômenos geológicos que ocorrem exclusivamente na área de contato de placas tectônicas, falso. Eles acontecem predominantemente no contato, mas podem existir algumas fraturas no meio de uma placa tectônica, onde o magma vai conseguir sair. Então, eu não estou falando de contato, eu estou falando do meio de uma placa. Isso acontece lá na África, por exemplo. Estima-se que, da superfície terrestre ao centro, a profundidade média seja de aproximadamente 15.500 quilômetros. Isso é falso. O raio da Terra é de pouco mais de 6.000 quilômetros. Então, é metade, um pouco menos da metade disso daqui. A letra D, o núcleo terrestre corresponde à metade da estrutura do planeta. Falso, o núcleo ele é relativamente pequeno. A maior parte da Terra é formada pelo manto, e fala que ele é constituído principalmente de alumínio e sílica, na verdade níquel e ferro. E letra E, as regiões localizadas nas zonas de subducção e ou afastamento de placas continentais são as mais estáveis. Todo limite de placa tectônica, seja de subducção, que é o choque, ou afastamento, que é a divergência, são zonas instáveis tectonicamente. Então a resposta fica letra. Isso, letra A da questão 10, letra A de amor. Dúvida dá o grito aí, meu povo. Estou falando aqui freneticamente. A 12, que é do Cefet,
Ela fala assim, ó, sobre a dinâmica geológica apresentada, é correto afirmar. Qual é a dinâmica geológica que está aqui do lado? A gente tem na posição A, as setinhas mostrando aqui movimento de convergência, uma pressão sobre esse ambiente, pressão convergente, a gente chama essa pressão de tensão tectônica. No B, essa pressão vai produzir, ela aumenta, as setinhas estão maiores, ela vai produzir algumas dobras nas rochas que estão aqui, que a gente chama de dobramento formado por movimento convergente. E a letra C, em função dessa pressão, algumas dobras trincam e quebram, formando uma falha geológica, que é a ruptura, em função da tensão geológica exercida. Onde acontece essa ruptura, libera energia, que a gente vai chamar de hipocentro ou foco, conhecido como hipocentro de um terremoto, é profundo, é onde tem a liberação da energia no interior da litosfera, da placa. E essa energia ela vai ser dissipada, liberada, até chegar na superfície. O ponto da superfície imediatamente acima do hipocentro é chamado o epicentro de um terremoto. Normalmente onde o terremoto é sentido com mais força, que é o ponto mais próximo na superfície em relação ao hipocentro. Então, o que essa sequência ABC mostra aqui para a gente é o movimento tectônico convergente, o aumento da tensão na placa, fragmentação, liberação da energia e formação de terremoto. Repara que aqui a casinha está inteira no A e no B, no C a casinha já está toda trincada aqui, o telhado meio que caiu, o negócio ficou complicado, até as árvores ficaram tortas, está vendo? Exagerando um pouquinho aqui, né? Sobre a dinâmica geológica apresentada, é correto afirmar. A letra A é a resposta. Observa a geração de um sismo, ou um terremoto, ou abalo sísmico, ou tremor de terra, tudo é sinônimo, por liberação de esforço ou tensão tectônico, em uma ruptura, que é uma falha presente na placa tectônica em função da tensão geológica. A letra B evidenciam áreas de subducção, com mergulho de uma camada sobre outra, a gente não tem subducção mostrada aqui. Letra C, percebem camadas que se comprimem, acumulam energia no núcleo terrestre. Se fosse no núcleo, a casinha que ela estava dentro da Terra, a gente viveria dentro da Terra, né? Aqui não é núcleo, é litosfera. A letra D, destacam diferentes linhas de ruptura que propagam vibrações para a superfície. Diferentes linhas de ruptura. A gente só tem uma linha de ruptura e não tem diferentes linhas de ruptura, então o errado aqui está no plural. E a letra E, ressalta uma zona de metamorfismo com deformação de rochas sedimentares químicas. A gente tem uma zona de metamorfismo, repara que a rocha aqui está retinha em suas camadas no A, e no B ela já está dobrada, isso significa que ela mudou de forma, é uma metamorfização. Só que não dá para saber se são rochas sedimentares químicas ou qual tipo de rocha que é. Então o errado aqui é só falando no tipo de rocha. É uma zona de metamorfismo pelas dobras, mas não sei se é rocha sedimentar química, que a gente vai estudar na outra semana, sem ser semana que vem, na outra. Semana que vem ainda é placa tectônica. Então a resposta ela fica a letra A de amor. A 14, para a gente quase terminar aqui nossa aula, ela fala, leia as informações... Oi, alguém chamou? Eu, na Fala. questão 12, Hum. a placa da esquerda seria mais densa? Provavelmente, só que aqui, curiosamente, nos três movimentos, isso daqui é uma placa só, tá? Ela está sofrendo a compressão, mas no desenho é apenas uma placa tectônica. Repara que a gente não tem duas placas. Não tem a diferença entre duas placas, não tem uma ruptura entre elas aqui, a separação. O que pode vir a acontecer é, se a gente tivesse um movimento D, por exemplo, aqui, ou até um movimento E, um tempo E, a placa da esquerda, ela talvez por ser mais densa, de acordo com o desenho aqui, ela vai tender a mergulhar. Ou porque é mais densa ou porque ela está com mais velocidade, tá? Mas aqui a gente não consegue saber qual vai mergulhar em direção a qual. A gente supõe que no D e no E aqui, se existissem, o lado esquerdo a placa tenderia a movimentar. Beleza? Mas aqui é uma placa só por enquanto, nesse desenho. Entendi, valeu. Então, beleza. Então sua visão não está errada não, tá? A 14. 14 fala, item 1, são estruturas tectônicas
que se destacam pela sua enorme expressão topográfica, como os grabens do Vale do Paraíba do Sul e do Recôncavo Baiano. Então, quando ele fala aqui, ó, enorme expressão topográfica, são relevos que são muito visíveis, tá? Ou que o desnível é muito grande, ou que tem degraus muito bem marcados. E ele fala que é um graben do Paraíba do Sul e do Recôncavo Baiano. Pessoal, na aula que vocês assistiram de movimento convergente, já assistiram? Não, ainda não, é a aula dessa semana, então por isso que surgiu essa dúvida. Ela será liberada na sexta-feira. É isso? É. A gente tem a formação aqui no Brasil de grabens, que são grandes vales formados por movimento tectônico convergente. O Rio Paraíba do Sul, por exemplo, ele corre num vale tectônico, num graben, lá da época que o Brasil e a África se separaram. E o Recôncavo Baiano, por exemplo, Salvador, também tem a formação de um graben, que é um grande vale formado por separação de placa. Então, grandes áreas do litoral brasileiro, que eram juntos com a África, hoje são marcados por vales tectônicos derivados da separação do Brasil com a África. Tá? Então, o item 1 é verdadeiro, que são grabens ou vales. Tá? Então, o Brasil tem eventos tectônicos no passado. O item 2. Um dos mais famosos é o Graben do rio Reno, na Alemanha, e no leste da África ocorre um dos mais importantes sistemas de rifts, que é essa fragmentação da placa tectônica, separação, que é o rift da África, onde se localiza uma extensa região lacustre, que são os lagos e o vale do rio Nilo. A África, como ela está se separando neste momento, está acontecendo um movimento divergente dentro da África para formar uma nova placa tectônica, ela vai quebrar. A gente tem a formação de um rift africano, que é um grande vale formado por um movimento divergente de placas tectônicas. Por isso a resposta da 14, que para mim é a questão mais difícil dessa lista, é a letra D de dado. Os grabens e os rifts, que são grandes vales tectônicos, eles são frutos da separação de placa e ela se quebra, ela se falha, formando um grande vale. Tá? Então a resposta fica a letra D de dado. Beleza? Essa questão é difícil. Com as aulas que vocês estão assistindo essa semana de movimento divergente, a questão 14 ela fica mais evidente, tá? Então, se alguém já assistiu a aula de movimento divergente, que são duas aulas, na verdade, né? Aula 1 e aula 2, né? Parte 1 e parte 2, melhor dizendo, eu falo lá de grabens e falo lá de rifts, de quebras de placa tectônica, formando grandes falhas e grandes vales geológicos. Então, a 14, letra D de dado. Quem ainda não assistiu às aulas dessa semana, galera, assiste, tá? A questão 14, ela fica um pouquinho mais fácil. E para fechar, a questão 16. A 16, ele está falando aqui de terremoto, né? E aí pergunta, item 1, na 16. A velocidade de movimentação das placas é diferente umas das outras. Contudo, possui uma velocidade média de 2 a 3 centímetros por ano. Verdade, tem placa que pode chegar a 6 centímetros por ano, mas na média de 2 a 3. Item 2, o processo de subducção ocorre quando a parte mais antiga de uma placa se desprende e mergulha embaixo de outra placa menos densa. Normalmente a parte mais antiga, galera, é a parte mais densa, que é a parte sólida do manto, tá? E aí ela vai se desprender e vai mergulhar por baixo da placa menos densa. Então essa mais antiga aqui gera dúvida, mas via de regra o mais antigo vai ser o mais denso, tá? Então a gente vai ter esse movimento de convecção, de convergência e de subducção. E o item 3, as cadeias de montanha como os Andes, formam-se a partir do choque entre placa continental e uma placa oceânica, aula de sexta-feira, formação da Cordilheira dos Andes, letra D de dado, 1, 2 e 3. Ficou alguma dúvida, meu povo? Ficou de boa? Parei de compartilhar a tela, voltei para cá. Tranquilão? Pessoal, bom, com isso a gente termina a nossa aula, super aula de revisão. O pessoal foi abandonando a aula, terminamos só com 7 guerreiros aqui, pelo menos no meu registro, tá? Quero agradecer todo mundo pela presença. Assistam às aulas dessa semana, quem ainda não assistiu. Façam os exercícios. Na sexta-feira vai ser uma aula cheia, tá? Uma aula meio que outra aula de revisão sobre tectonismo, sobre perfil tectônico. Espero todo mundo lá. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Até sexta-feira. Qualquer dúvida me manda, tá? Valeu, gente. Tchau, Bruno. Bruno, posso Tchau, fazer uma obrigado.